Yeshua não abandonou a Torá e nem os ensinos anteriormente pregados pelo judaísmo. Da onde vieram, então, todos esses ensinamentos que hoje visualizamos no mundo? Como eles entraram dentro da congregação? Rosh Shai, dê-nos um panorama, então, de como era a congregação lá no princípio, das atividades que o nosso mestre Yeshua executava, seguido pelos seus discípulos, e depois, o que aconteceu? Eu gostaria de, antes de entrarmos nessa questão, analisar um pouquinho mais. Quer dizer que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que foi prometido pela boca do profeta Joel, e que teve o cumprimento naquela festa de Pentecostes, Shavuot. de Shavuot, né? Foi dado com uma razão até então desconhecida do povo de hoje, né? Que era ensinar o povo a guardar a Torá, a lei, Exato. os juízos e os estatutos, conforme falou então o profeta Ezequiel, né? Mas aquela congregação do primeiro século, é interessante que ela cresceu muito. E rapidamente? Rapidamente, ela cresceu. Teve uma grande aceitação, não só a pregação de João, mas a pregação depois de Yeshua, dos seus discípulos, cresceu muito. Diz que era uma multidão dos que criam. Só no Pentecoste, 3.000 foram batizados. Israelitas. A congregação cresceu no meio israelita. Por quê? Porque ela não abominava os ensinamentos israelitas. Então os israelitas aceitavam de bom grado. Eu tenho aqui algumas passagens, por exemplo, que fala desse crescimento. Atos capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja só, muitos sacerdotes. Você vê um sacerdote, uma pessoa ali de dentro do santuário, ia crer numa heresia? Se Yeshua estivesse ensinando contra a lei, contra a Torá, o povo a guardar o domingo, ou ensinando uma trindade, que foi uma forma do cristianismo abraçar a idolatria, foi com o ensino da trindade. E justamente o sacerdote, que era um profundo conhecedor da legislação? Então, e os sacerdotes obedeciam à fé, muitos fariseus obedeciam à fé, que era a classe mais zelosa. A gente não está falando aqui do fariseu hipócrita, mas do fariseu que era zeloso. Muitos abraçavam a fé. Eu dizia que o próprio Nicodemos, rabi, mestre, veio procurar Yeshua. Houve um grande crescimento. Eram multidões que criam. Por quê? Porque a mensagem da nova aliança não era contra a fé que aquele povo tinha. Pelo contrário, lhe apresentava o Mashiach. E nós vemos também que eles frequentavam as sinagogas. Em Lucas capítulo 19, versículo 47, diz assim: diariamente Jesus ensinava no templo. Né? Então você veja, Jesus ensinava no templo. João 7, 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo. Como é que pode Yeshua ensinando no templo? Se ele tinha mudado de religião, se ele estava fundando uma nova religião, o que ele estava fazendo lá no templo? Isso prova que ele não estava ensinando nenhuma religião. A congregação israelita do primeiro século, fundada por Yeshua, não é uma outra religião. É aquela própria que havia. Me ocorre também, Rosh. As sinagogas, antes um pouquinho, você veja as sinagogas. Em Lucas capítulo 4, verso 16, diz que Yeshua entrou numa sinagoga num dia de sábado, no Shabat, conforme o seu costume. E foi chamado para ler a Haftará de Isaías, que era referente a Parashá, a porção da Torá estudada naquele sábado. Os discípulos, depois, eles não vão dizer, não, mas isso é... Enquanto Yeshua não morreu, ele ia. Não, os discípulos de Yeshua iam nas sinagogas. A gente falou um tempo atrás aqui daquele casal, Priscila e Áquila, que se deslocou para uma outra cidade e lá, não havendo nenhum grupo ainda da congregação do primeiro século, esse casal frequentava normalmente a sinagoga. Foi lá que entrou Apolo, aquele varão eloquente,
que conhecia só o batismo de João, a teve lá de João, entrou pregando, e esse casal de irmãos que criam em Yeshua e na Nova Aliança estava lá. E o levou para casa e lhe expôs mais pontualmente o caminho de Deus. Congregando aonde? Na sinagoga. Porque não havia nenhum problema congregar na sinagoga. Agora, uma pessoa hoje não pode sair da religião dele, aceitar e continuar indo lá na religião dele. Ele não pode, porque é outra religião. Então aí está uma prova de que a congregação israelita era 100% israelita, a congregação do primeiro século, não abandonou seu judaísmo, e os judeus, os israelitas que abraçavam a nova aliança, não mudavam de religião. Agora, não só frequentavam a sinagoga, é bom que se diga, como eram chamados. Muitas vezes eles eram chamados para ensinar. Agora, se eles estivessem ensinando outra religião, o senhor acha que o roxo da sinagoga, o rabino da sinagoga, o líder da sinagoga ia chamar para ler? Para ler? Não, ia dar oportunidade. Você acha que você está lá na sua religião e chega alguém que vai ensinar uma outra doutrina, você vai chamar alguém no seu púlpito, na sua bimá, para ensinar uma outra coisa? É óbvio que não. Então, se eles eram chamados ainda para ensinar, é porque eles não ensinavam nada além do judaísmo, nada além da Torá. Apenas davam uma interpretação à luz da nova aliança de Yeshua. Agora, ainda dentro desse assunto, a Torá nos fala de festividades específicas do nosso povo Israel. E Yeshua e os seus discípulos participaram de alguma dessas festividades? Com certeza. Já que a Torá ainda estava em vigor? Com certeza. E Yeshua, inclusive, aparece lá no livro de Lucas, indo a uma festividade, a festa dos tabernáculos, né? Inclusive aparece ele indo e participando de uma festa de Sukkot. Inclusive, na gravação desse programa nós estamos no meio da festa de Sukkot, em plena realização da festividade de Sukkot, e Yeshua celebrou essa mesma festividade, e lá ele se revelou a muitos judeus que ainda não o conheciam, falando de quem ele era, da sua missão, do que o Pai lhe havia ensinado e enviado. E Yeshua, por exemplo, em João, capítulo 10, aparece no pórtico de Salomão celebrando a festa da dedicação, e era inverno, que era a festa de Hanukkah, que nem é da Torá, é uma festa posterior, e mesmo assim ele celebrava. Falando aqui da festa dos tabernáculos, em João 7, verso 8, veja o que Yeshua falou para os seus discípulos: subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ele mandando os seus discípulos irem na festa dos tabernáculos. E depois, mais abaixo, ele vai à festa. Fala lá embaixo que depois deles tendo ido, ele foi à festa, e lá as pessoas, mas onde é que ele está? Onde é que está o Messias? Diz que ele subiu também, está no versículo 10. Então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ele Exato. Também foi na festa. Então era uma prática, tanto Yeshua, seus discípulos, né? Nós temos falado aí de um trecho lá de Atos que fala que Paulo, até quem tem 18, 21, quem tem o Novo Testamento dos Gideões, vai encontrar ali que Paulo fala que era necessário ele estar numa festa em Jerusalém. É só nessa versão, na versão fiel, Almeida, que fala isso, mas que era necessário ele estar naquela festa. E Yeshua, quando, nos últimos dias de sua vida, antes de morrer, os discípulos falaram, é chegada a Páscoa, né? Então Yeshua manda que eles vão preparar a Páscoa, e ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, como está dizendo lá, e ele, no dia 14 de Nissan, e depois ele diz, todas as vezes que fizeres isso, fazei em memória de mim. Hoje é o que nós chamamos a ceia, né, do Senhor, a ceia de Yeshua, que na verdade fazia parte já dos festejos da Páscoa. E depois dele ter subido aos céus, né, 50 dias após a sua morte, e ele tinha recém subido aos céus, provavelmente uns 10 dias depois de ele já ter subido aos céus, aproximadamente, eles estavam reunidos no cenáculo, os seus discípulos, celebrando a festa de Shavuot, ocorrida 50 dias depois do Pêssar, né? Que é, na verdade, Pentecostes, como as pessoas chamam, celebrando a festa de Pentecostes. Agora, veja bem, o nosso tempo é curto para nós comentarmos isso como gostaríamos de fazer, né? Mas é dito também através da história que até no século II, por aí em diante,
ainda se celebravam as festividades como os judeus celebravam, na congregação. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que hoje, aqueles que se dizem hoje seguidores de Yeshua, não fazem nada disso? Isso é completamente estranho a eles. Porque houve uma apostasia. Foi profetizado por Shaul HaShalir que após a morte deles, eu gostaria até que o Rosh Ezra lesse para nós em Atos 20, 28 a 30, onde Shaul HaShalir fala desse período de apostasia, abandono da fé, para quem não sabe o que é apostasia, abandono dos ensinamentos de Deus, haveria esse abandono quando os apóstolos morressem. Diz assim o texto de Atos, capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, vos constituiu roshim, ou bispos, para apacentardes a congregação de Deus, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. O que me chama a atenção aqui, Roshim, é que está dizendo que não apenas viriam de fora, mas que surgiriam dentre vós, pessoas de dentro do próprio meio da própria congregação do primeiro século, surgiriam falsos mestres, enganadores, a quem ele chamou aqui de lobos cruéis, disseminados ali no meio do rebanho de Deus. A apostasia que o senhor mencionou. E isso depois da morte dos apóstolos, quer dizer, lá por volta do ano 100 da era comum. Exato. Então começaram a surgir esses personagens com o objetivo do quê? De formar para si grupos. Na história nós temos notícia de líderes religiosos naquela época que tornaram-se grupos autônomos, já dizendo, obedeçam a mim, é o que eu estou mandando. Então, com o objetivo de ajuntar discípulos após si, dentro da própria congregação. Então a gente não pode negar, por exemplo, que a inclusão de um grande número de gentios não tenha colaborado para isso. Claro que também colaborou. Então, no que consistia essa apostasia? Eu até gostaria de perguntar, claro que nós já analisamos em programas anteriores, que a apostasia se tornou mais ferrenha a partir do quarto século. Mas claro que após a morte dos apóstolos, sinais da apostasia foram entrando na congregação. Eu diria o seguinte, a apostasia, ela começou a se instalar depois da morte dos apóstolos, sim, como Paulo disse. Mas ela assume força de lei, se torna um lei dentro daquela congregação fragilizada no quarto século. Onde entra então o imperador Constantino Magno, um imperador pagão, um adorador de ídolos, adorador do sol, entra em cena, já com o status de um líder também, líder dos bispos. Para você ter uma ideia, o concílio de Niceia, no ano 325, um concílio que nos é dito que compareceram lá 318 bispos, foi convocado por Constantino para definir o que? A divindade, a trindade hoje aí. Definir não, para estabelecer, porque, como eu disse, a apostasia já começou a entrar depois da morte dos apóstolos. Então começou a se estabelecer princípios pagãos. O concílio de Niceia não contava com a presença dos que seguiam a opinião de Ário, que era defensor da unidade de Deus, mas sim os que seguiam a opinião de Atanásio, Então já era todo um conchavo já estabelecido por Constantino, e vale dizer que lá no concílio de Niceia, quando eles ficaram reunidos cerca de 4 meses, literaturas recentes contam esse relato, Constantino participou, sendo que ele não tinha qualquer cargo eclesiástico, ele não era sequer um bispo, era sequer reconhecido entre a igreja local, ele participou de todas as reuniões e teve um lugar de honra de onde ele assistiu todas as reuniões e inclusive deu os seus próprios palpites
em favor daquela doutrina que tinha como objetivo perseguir aqueles que ainda defendiam a fé do povo de Israel. Agora eu gostaria de fazer um comentário. Existe uma grande questão aí que muitas pessoas não mencionam, que é o crescimento exacerbado dos gentios que houve naquela época, de pessoas que aceitaram a fé do Deus de Israel, antes de tudo, Zaquim, para se salvar. E aí é que entra a questão. As pessoas, quando aceitam a nova aliança, aceitam para quê? Porque elas desejam salvar a sua alma, porque elas desejam se salvar. Elas chegam à conclusão que é o único caminho que elas têm que seguir, porque senão elas vão estar perdidas, vão se perder. Então, por amor à sua própria vida, elas perguntam o que eu tenho que fazer. E aí elas aceitam a nova aliança. Agora, isso não quer dizer que, juntamente com isso, o antissemitismo vai sair do coração delas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitos daqueles gentios que entraram porque ali... Hoje as pessoas acham que Jesus e Yeshua não tem nada a ver com o judeu mais. Tomaram conta Exato. Agora, naquela Yeshua. Naquela época o gentio entrava e falava, tá, eu quero ser salvo. Mas logo depois nós percebemos pessoas que, interessados apenas na sua suposta salvação, mas achavam que a sua salvação era uma coisa, agora ter que gostar de judeu é outra, ter que cumprir Torá é outra. Aí começavam então a buscar meios de, aparentemente, dizer-se mantenedores de sua salvação, mas cada vez mais apartado do povo de Israel, sem ter de se sujeitar ao povo de Israel. Agora, vale dizer, salvação sem sujeição não existe. Agora, veja bem, Shaul Hachalia, no capítulo 11 de Romanos, que é coisa que nós vamos ainda falar hoje, né? Ele já diz ali ele já prevê o que iria acontecer. O gentio se gloriando contra o judeu. Exato. E jogando o judeu de lado. Hoje é normal as pessoas dizerem, olha, o judeu está descartado. A nação de Israel foi descartada, foi substituída. Não tem mais nada a ver com Deus. Então isso aí, Paulo previu acontecer na sua carta aos Romanos. Ele previu isso, que isso iria acontecer. Exatamente. Nós vamos interromper então esse bloco e voltamos no próximo.